Bem, pessoal, um prazer retomar aqui um pouco dessas reflexões, dessas passagens da vida de Freud, do nascimento da psicanálise, momentos épicos, né, tanto de uma vida quanto do nascimento de uma obra, né. A gente vem falando a respeito do final do século XIX, dos anos 1895, com a publicação dos estudos sobre a histeria, até o início do século XX, né, com a publicação da Interpretação dos Sonhos, que se fala em 1900, mas na realidade foi publicada no final de 1899, mas havia a ideia de uma nova mensagem a respeito de uma revolucionária concepção sobre a mente humana e a marcação do início de um novo século. Só que o século se iniciava em 1901, né? Mas o livro nasce com a ideia do 1900. Né? E de fato propôs uma visão revolucionária, uma outra imagem do funcionamento psíquico. Vamos nos estender mais aqui ao longo dessas oportunidades com vocês. De qualquer forma, são anos épicos, né? Depois da publicação dos estudos sobre a histeria e a amizade com Fliess, né? Wilhelm Fliess, médico otorrinolaringologista berlinense, está no auge. Freud e ele se encontram para os seus famosos congressos, congresso, entenda-se, se encontravam em alguma cidade no meio do caminho entre Viena e Berlim, se encontravam em alguma praça, só os dois, era um congresso de dois, né? E para Freud isso tinha um valor inestimável, porque ele se concebia na época no que ele chamou de seu esplêndido isolamento, né? Não é à toa que Freud tinha uma grande fascinação geográfica pela Inglaterra, né, onde moravam seus irmãos bem mais velhos, filhos do primeiro casamento do pai. A Inglaterra era vista por ele como uma ilha, como uma espécie de isolamento frente à Europa continental, onde ele vai morrer, vai escolher para morrer muito tempo depois, quando emigra para lá em 1938 e falece um ano depois, em 1939. Mas nessa época, a amizade com Fliess está no auge. Freud troca junto com correspondências perguntando sobre a mulher de Fliess, o cachorro de Fliess, o filho de Fliess, enfim, uma correspondência prosaica, mas encaminha ali toda a série de apuros e agonias de um grande construtor de conceitos e teorias que ele está já sendo e virá a ser, né? Está às voltas com o enigma da histeria, da sexualidade, da construção da metapsicologia, do conjunto teórico sobre o funcionamento da mente humana, que vai se materializar alguns anos depois ali na interpretação dos sonhos e em trabalhos posteriores, né? Então o que temos é alguém em plena atividade, ao mesmo tempo sozinho, não tendo muito com quem partilhar na sua cidade, Viena, não é? E ao mesmo tempo colocando na amizade com Fliess um tremendo investimento emocional, que quando vier o rompimento, em 1904, depois de 17 anos de intensa troca de cartas, né? Freud era um missivista incansável. Depois de 17 anos, a amizade se rompe, o que vai levar Freud a um luto profundo. Depois também vou me deter a isso. Mas com esse auge da amizade entre 1895 e 1900, nasce a ideia também da teoria da sedução, que eu mencionei numa outra passagem, em 1896. Em 1896 morre também o pai de Freud, Jacob Freud, que mergulha ele num profundo luto, e que luto esse, como já disse também, vai mergulhar Freud na sua chamada autoanálise, não é? E vai mergulhar Freud numa situação muito difícil, depressiva mesmo a ele, de um abandono um ano depois, em 1897, da chamada teoria da sedução, não é? E a queda da teoria da sedução, tema esse que vai ficar na psicanálise ao longo dela até hoje, apesar de ter sido abandonada enquanto teoria, a sedução cai e Freud passa a olhar
todo o conjunto do enunciado dos seus analisandos, não mais como um conjunto factual, como ele parecia haver até o momento, mas como um conjunto de fantasias que vai ser possível a ele elaborar uma ideia do complexo nuclear das neuroses, né, vindo principalmente da escuta das histéricas, o complexo de Édipo, ou seja, da hecatombe sobre sua cabeça da queda da teoria da sedução, né? Isso faz os grandes homens, né? Freud erige dali um campo teórico do complexo de Édipo, não mais acreditando na sua neurótica, que levava em conta a fala da histérica como situação factual, mas passa a ouvi-la agora como toda uma articulação de campo de fantasias, né? E vamos desdobrar isso em outro momento depois, tá bom?